Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Hoje o assunto vai ser Minimal APIs, o novo recurso disponível com o Net6. Vamos começar definindo o que são as Minimal APIs. As Minimal APIs ou APIs mínimas são um novo recurso disponível com o Net6 que podemos usar para criar APIs ou serviços HTTP com dependências mínimas. Este recurso ele é ideal e é indicado para criar microserviços e aplicativos que desejam incluir apenas os arquivos e recursos e dependências mínimas da ASP.NET Core no projeto. Dentre os objetivos da Minimal APIs, eu vou citar aqui três que eu acho principais. Primeiro é diminuir a complexidade do código para criar uma API. O segundo é diminuir o ARMAP da aplicação, ou seja, o tempo gasto na inicialização da aplicação. E o outro é usar somente os recursos que forem realmente necessários da ASP.NET Core no seu projeto. Nós podemos dizer, então, que o recurso das Minimal APIs abraça o lema minimalista: menos é mais. Então agora nós devemos deixar claro o seguinte: as Minimal APIs elas são uma forma alternativa de criar serviços HTTP. Então este recurso ele não veio substituir a criação de serviços HTTP usando a forma tradicional, que é usar os controllers com o framework ASP.NET Core. As Minimal APIs, elas não são indicadas para todos os tipos de projeto. E assim, elas devem ser usadas para o seu propósito específico, que é criar microserviços e aplicativos com poucos recursos e com dependências mínimas. Então, concluindo, nós podemos dizer que as Minimal APIs, elas são uma opção, uma alternativa e não o padrão que você é obrigado a seguir, que você tem que seguir. Então, neste vídeo, eu vou mostrar a criação de uma API usando os recursos da Minimal API e eu vou criar uma Minimal API para realizar um CRUD básico usando o banco de dados PostgreSQL. E para isso, eu vou usar os seguintes recursos: o Net6, o ambiente do Net6, o PostgreSQL, que é o banco de dados, o PGAdmin, que é uma ferramenta que é usada para gerenciar o banco de dados. Vou usar o provedor NPGSQL Entity Framework Core para fazer a conexão com o PostgreSQL. Vou usar o Entity Framework Core na abordagem Code First, aplicar o Migrations e criar o banco e as tabelas a partir da definição das entidades. E como ferramenta, você pode usar o Visual Studio 2022 ou o Visual Studio Code. Eu vou usar nessa aula o Visual Studio 2022. Todos esses recursos, se você não tem, basta você googlar e fazer o download. É bem simples. São arquivos binários que você instala e praticamente só dá o next, next, next. Então o roteiro básico que eu vou seguir vai ser o seguinte: eu vou criar um projeto ASP.NET Core Web API usando esse template, que eu vou chamar de catálogo API. Aí eu vou instalar as dependências do Entity Framework Core e do provedor NPGSQL no projeto. Vou criar as entidades categoria e produto. Então aqui o meu objetivo é ter duas entidades relacionadas, categoria e produto, e depois criar as tabelas no banco de dados. E com isso eu quero mostrar qual é o impacto das Minimal APIs quando você tem mais de uma entidade. Geralmente você vai encontrar na internet exemplos de Minimal API com uma entidade. Vamos ver como é que fica usando duas entidades. Aí nós podemos sentir o drama em usar as Minimal APIs. Eu vou criar também o arquivo de contexto, que eu vou chamar de appdbcontext, que é um arquivo que vai permitir eu mapear os meus objetos para o banco de dados. Vou definir a string de conexão no arquivo appsettings.json e vou registrar o contexto na classe program. E vou aplicar o migrations, depois de definir toda essa configuração usando a ferramenta EF Core Tools, que é uma ferramenta do Entity Framework Core. Então essa ferramenta você tem instalada no seu ambiente. Eu vou abrir aqui um terminal do Windows, você pode abrir uma janela de comando aí. Se você tiver essa ferramenta instalada, você vai dar um .NET EF e você vai ter esse resultado que está aparecendo aqui. Se isso não aparecer ou aparecer alguma mensagem, você não tem a ferramenta. Então você tem que instalar. Para isso você dá .NET to install global
.NET-EF. Então eu já tenho instalada. Então ó, ele vai me dar uma mensagem aqui, ó. Eu acho que eu errei o comando. .NET to install. .NET. Ó, eu já tenho instalada. Deixa eu repetir o comando aqui. Ele vai me falar que eu tenho instalado. Então, se você tiver instalada, é bom você atualizar. Então, para isso, você dá o comando aqui .NET to, em vez de install, você dá update. E aí, ó, ele vai atualizar a ferramenta e vai te dar uma mensagem, ó, .NET-F foi reinstalada com a versão mais estável. Isso é bom você ter essa ferramenta instalada, porque dependendo do recurso que você usar, às vezes ele não está disponível numa versão anterior. Então, agora, se você digitar .NET-EF, você tem que ter esse resultado aqui, a ferramenta está instalada e nós vamos usar essa ferramenta para fazer a migração aqui no nosso projeto. Então agora eu já posso abrir aqui ó, o Visual Studio 2022, vou clicar em Create New Project, vou selecionar o template ASP.NET Core Web API, vou clicar em Next, vou salvar nessa pasta e vou chamar aqui ó, Catálogo API, vou clicar em Next e aqui é importante, ó, eu tenho que definir o framework NET 6, configurar HTTPS, não vou habilitar o Docker agora e vou dar o Enable Open API Support, que é para habilitar o Swagger, e aqui ó, tenho que desmarcar essa opção. Porque se eu deixar marcado, ele vai usar controladores. Se eu desmarcar, ele vai usar a Minimal API. Então, ó, eu vou deixar desmarcada que eu quero usar o recurso Minimal APIs. Vou clicar em Create, ele vai me criar o projeto aqui, mostrando aqui, ó, essa estrutura, que é uma estrutura mínima, que você pode notar que só tenho aqui a classe Program, o arquivo app.settings.json e aqui o arquivo launch settings. Então tá aqui o meu projeto, o catálogo API criado usando a abordagem das Minimal API. Então agora eu vou instalar as dependências aqui nesse projeto. Para mim instalar a dependência, eu poderia vir aqui em Tools, no Get Package Manager, abrir aqui a janela do Package Manager Console e digitar o comando aqui, ó, install package e o nome do pacote. Essa é uma opção. Eu vou usar a seguinte opção, ó, vem aqui em Tools, no Get Package Manager, manejo no Get Package for Solution. Ele me abre aqui a janela do gerenciador de pacotes. Eu vou clicar em Browse e o primeiro pacote que eu tenho que instalar é o pacote do NPGSQL Entity Framework Core PostgreSQL, que vai permitir eu fazer a conexão com o banco de dados. Então aqui, ó, eu vou clicar aqui em Install, ele me dá a última versão estável, né? E ele vai instalar aqui para mim, ó, esse pacote. Vou aceitar, pronto, ele já instalou aqui. O outro pacote que eu vou precisar instalar é o Microsoft Entity Framework Core Design. Eu vou instalar esse pacote aqui, ó, versão mais estável 6.1, dou um install, dou um OK, aceito e ele já instalou no meu ambiente. Basicamente são essas duas dependências. Eu já posso vir aqui em Dependencies, vir em Packages. E eu tenho aqui ó, as 3 dependências atuais do meu projeto. As 2 que eu acabei de instalar e a dependência da Open API que eu marquei lá quando eu criei o projeto. Então agora eu vou definir as minhas entidades que representam o meu modelo de domínio. Então observe que aqui nesse projeto eu não tenho nenhuma pasta definida. Para organizar melhor eu vou criar aqui ó, uma pasta que eu vou chamar de Models, onde eu vou definir aqui as minhas entidades. Então nessa pasta Models eu vou dar Add Class e vou criar a primeira entidade que é a minha entidade categoria. Categoria que eu vou definir 3 propriedades básicas nessa entidade. Categoria ID, nome e descrição. Aqui, agora eu vou criar uma outra entidade na pasta Model. Eu vou vir em Project, Add Class, agora eu vou criar a entidade Produto. E vou definir as seguintes propriedades nessa entidade. Olha, eu vou definir aqui o produto ID, nome, descrição, a imagem, data de compra e estoque. Aqui, se você quiser usar um novo recurso do NET 6, você pode usar os namespaces a nível de arquivo. Então, ó, você não precisa mais abrir e fechar chaves. Coloca um ponto e vírgula aqui e eles vão ser entendidos como válidos para este arquivo. Como ele está criando usando chaves, eu só estou mostrando o recurso e vou deixar o resto com o padrão que ele criar, tá? Então eu já tenho a entidade, categoria e produto. Para expressar o relacionamento entre essas entidades, eu vou fazer a seguinte definição. Eu quero expressar o relacionamento um para muitos, onde uma categoria tem muitos produtos. Então em categoria aqui, ó, eu vou definir aqui uma propriedade do tipo iCollection.
que vai ser uma coleção de produtos que eu estou chamando produto. Aqui nesse projeto, quando você cria ele no Net6, ele define aqui o nullable como enable. E com isso, todos os tipos de referência têm que ser criados como sendo nullable. Então aqui ele está reclamando justamente disso. Tá vendo? Então eu vou definir ele como nullable. Da mesma forma que ele fez aqui para nome e para descrição. Então, para reforçar esse relacionamento, eu vou vir aqui em produtos e vou definir aqui uma propriedade para categoria ID que vai ser usada para ele criar chave estrangeira. Então, ele vai criar lá na tabela uma coluna com esse nome, categoria ID. E para reforçar esse relacionamento entre categoria e produto, eu estou definindo aqui um tipo categoria, que eu vou definir como nulo. Então, agora, eu especifiquei e explicitei o relacionamento. Eu não precisaria fazer mais nada. O Entity Framework Core, com essas definições, ele já iria entender e inferir o relacionamento. Mas eu vou reforçar isso usando a Fluent API no arquivo de contexto que eu vou criar agora. Então eu já tenho as entidades, vou fechar essas entidades. Agora eu vou criar um arquivo de contexto. Eu poderia criá-lo na pasta models, mas como ele é um arquivo que eu considero um arquivo muito importante, eu vou criar uma pasta para ele. Eu vou criar aqui um folder que eu vou chamar context. E aqui eu vou criar essa classe, que vai ser a minha classe de contexto. Aqui o nome pode ser qualquer um. Eu vou chamar de appdbcontext. O importante é que essa classe ela tem que herdar da classe dbcontext, que é uma classe do Entity Framework Core. Então aqui eu tenho que incluir essa referência, né? Microsoft Entity Framework Core. Nesta classe de contexto, eu vou definir um construtor nela, né? Onde eu estou definindo dbContext Options para o meu contexto e passando isso para a classe base. E depois eu vou configurar isso lá no container de injeção de dependência. A seguir eu vou definir um mapeamento para produtos e categorias usando o dbset. Então eu vou incluir uma referência aqui à minha pasta models e agora eu mapeei a entidade produto para a tabela produtos e a entidade categoria para a tabela categoria. Com isso, o Entity Framework Core ele vai entender e inferir que ele tem que criar aqui, quando ele aplicar o migration, uma tabela com o nome produtos e uma tabela com o nome categoria. Mas eu vou usar a Fluent API aqui e vou reforçar aqui um mapeamento. Então eu vou usar aqui um método onModelCreating aqui da minha classe de contexto e aqui eu vou definir a configuração de algumas propriedades. Vou começar com a entidade categoria. Aqui eu tenho que definir isso porque quando você define as entidades, por exemplo, categoria, quando você define aqui uma entidade usando a linguagem C#, você define o tipo nome e descrição como string. Só que quando ele for criar o banco de dados, ele precisa criar uma coluna com um tamanho. E string, quando você define na linguagem C#, você não tem como definir um tamanho. Então, no mapeamento eu tenho que definir esse tamanho. Eu tenho que fazer isso para todas as strings. E aqui, para produto, eu tenho também preço. Preço eu tenho que definir também qual é o tamanho, qual é a precisão que eu quero e quantas casas decimais eu quero quando eu criar a tabela lá no banco de dados. Aqui, quando eu defino a classe, eu não preciso definir isso. Mas lá na tabela eu preciso. Então, eu tenho que definir esse mapeamento. Eu vou fazer isso agora. Então, eu vou começar com categoria. Começar com as propriedades string, olha. Então eu vou definir aqui que a minha entidade categoria, eu estou reforçando aqui que a minha categoria ID, vai ser criada como uma chave primária na tabela. Então eu uso o hasKey aqui, Nome, o tamanho lá vai ser de 100. E descrição, eu vou definir agora, vai ter um tamanho de 150. Então, aqui é categoria. Então, para a minha entidade categoria, eu fiz essas definições de mapeamento. O Entity Framework Core vai usar para criar as tabelas. Agora eu vou repetir isso para produto. Então eu vou iniciar com a definição da chave primária lá na tabela, usando a propriedade produto ID e depois, agora eu vou definir as demais propriedades da entidade produto que eu preciso configurar. As strings, definir os tamanhos e o preço, definir a precisão e quantas casas decimais. E para concluir, estou reforçando aqui, eu vou definir agora o relacionamento. Para fazer isso, eu uso o has one with many. Então aqui eu estou dizendo o seguinte, a minha entidade de produto tem uma categoria que pode ter muitos produtos e a chave estrangeira que ele vai usar vai ser a categoria ID. Então está aqui definindo a minha classe de contexto e com isso agora eu posso continuar e eu vou definir aqui a string de conexão com o banco de dados. Para fazer isso, eu crio aqui uma seção connection string
Aonde aqui eu vou definir um nome para minha connection string, ó, default connection. É o nome que eu vou dar. E aqui, ó, eu defino a string de conexão. Eu vou copiar e colocar aqui a minha string de conexão e você vai usar a sua. Então aqui, olha, eu vou copiar e colar. Então é uma string de conexão usada pelo PostgreSQL, ó. Host é localhost porque eu estou usando o PostgreSQL local. A porta padrão é 5432. Pooling é true. O nome do banco de dados é importante, ó. Tem que ser com esse nome, catálogo database. Ele vai criar um banco com esse nome. E aqui, user ID, você usa o seu usuário e a senha você usa a sua senha. Pronto, está definida a string de conexão. Agora eu posso registrar o meu contexto aqui no container DI. Então, eu não tenho mais a classe startup. Tudo é feito aqui na classe program. Então aqui, olha, eu tenho duas seções. A primeira, eu estou adicionando serviços no container, né? E a segunda, eu estou configurando o HTTP request. Então aqui essa primeira seria equivalente ao configure services da classe startup. E aqui a segunda seria equivalente ao configure, ao método configure. Então como eu vou incluir os serviços no container, é aqui que eu faço essa configuração. Então a primeira coisa que eu vou fazer, ó, é obter a string de conexão. Vou dar var, vou chamar de connection string e vou usar uma instância de builder. E vou usar configuration, ó, e ele já me dá acesso a connection string. E aqui eu vou dar o nome da minha string de conexão, que é default connection. Tem que ser com esse nome, que foi o nome que eu defini aqui, ó, default connection. A seguir, eu vou usar agora a instância de builder, vou dar um services e vou dar addDB context. E vou definir o meu contexto, appdb context. E aqui eu vou usar um lambda options. E aqui em options, ó, options, vou usar o provedor use npgsql. Então aqui, ó, eu tenho que incluir uma referência aqui, ó, à minha classe de contexto. E o provedor, preciso incluir uma referência ao Microsoft Entity Framework Core. E aqui eu vou passar a string de conexão, connection string, que eu obtive aqui, ó. Então com isso, ó, eu configurei o meu serviço do container e estou injetando aqui o meu serviço. Estou registrando o meu serviço de contexto como um serviço aqui no container. Então eu vou poder usar esse contexto e injetar isso lá no mapeamento quando eu definir os endpoints da minha API. Então agora eu posso aplicar o migrations aqui, porque eu já tenho tudo configurado, né? Ó, as minhas entidades, o contexto, a string de conexão e o serviço registrado. Muito bem. Então, para fazer isso, eu poderia vir aqui, ó, abrir aqui um terminal, que ele me abre uma janela do PowerShell, tá vendo? Ó? E dar os comandos aqui, que é usando a ferramenta EF Core Tool. Só que eu vou dar os comandos num terminal de comandos, porque é mais visível. Aqui é muito pequena essas letrinhas aqui. Então eu vou vir aqui, olha, vou abrir um terminal, estou usando um terminal do Windows, né? Vou lá, pasta do meu projeto, eu tenho que entrar na pasta do projeto, ó. Eu tenho que dar um dir, eu tenho que ver meu arquivo de projeto, catálogo API CS Project. E agora eu vou dar o comando para aplicar a migração. O primeiro comando, eu vou criar o arquivo de script. Então eu vou dar o comando .NET EF migrations add migração inicial. Ele vai dar um build e vai criar a migração para mim. Olha lá, ó. Ele falou que foi criado com sucesso. Se eu quiser remover essa migração, eu uso o comando remove. Então, olha, o que ele fez? Ele criou uma pasta migrations, criou um arquivo com timestamp, underline migration inicial, que é o nome da minha migração. Ó. E criou um arquivo que é um snapshot, que é o momento da criação que ele registra. Vamos abrir o arquivo de migração e vamos ver os comandos que ele deu aqui. Ó. Ele criou o arquivo, ó, migração inicial herda de migration. Nessa classe app, ele está trabalhando com uma instância de Migration Builder. E está dando o comando Create Table, vai criar a tabela categorias, ó, com categoria ID, ó, usando uma chave primária, o nome e a descrição com os tamanhos definidos, vai criar a tabela produtos com essas colunas, produto ID vai ser a chave primária, ao tamanho das colunas para nome, descrição e para imagem, ó, conforme definimos, a precisão para preço 14.2, e aqui ele também está definindo aqui, ó, a chave estrangeira, categoria ID.
e aqui ele está definindo que na exclusão de uma categoria, ele vai fazer a exclusão em cascata, ou seja, vai deletar todos os produtos relacionados com categoria. Então, agora eu verifiquei o arquivo, vi que está tudo ok, e vou retornar aqui o meu terminal e vou dar o comando .NET-EF database update, o nome da migração inicial. Então agora o que ele vai fazer? Ele vai criar o banco de dados e as tabelas. Ele vai dar o comando e vai fazer isso lá no PostgreSQL. Ele deu um erro aqui pelo seguinte, eu esqueci de definir o usuário e a senha lá na minha string de conexão. Então eu vou retornar lá, vou colocar o usuário e a senha, depois eu volto aqui e refaço esse comando. Pronto, já ajustei a senha lá e agora eu vou repetir o comando. .NET-EF database update migração inicial. Ele buildou e agora ele deu os comandos. Create table categorias, create table produtos e definiu aqui os index, criou a tabela underline EF migration history. Então vamos só a título de verificação, vamos abrir aqui o pgadmin, vou mandar ele atualizar aqui os bancos de dados. Olha aqui, catálogo database, ele criou o banco de dados. Vamos ver os esquemas que ele criou aqui, as tabelas. Olha aqui, categoria, com as colunas categoria ID, nome e descrição, e produtos com as colunas produto ID, nome, descrição, preço, imagem, data da compra, estoque, categoria ID. Nós que ele criou categoria ID, que é a coluna que ele usa para definir o relacionamento um para um. E ele criou também uma tabela, underline EF Migration History, com as colunas Migration ID e a versão que foi feita a migração. Então, com isso, nós já temos aqui no nosso ambiente o banco de dados das tabelas criadas e na próxima semana nós podemos iniciar a definição dos endpoints da nossa Minimal API.